Agora a gente traz informações do Flamengo, que amanhã recebe o Peñarol, e o repórter Ricardo Lai conta tudo para vocês. Fala, Rizek, um abraço para você, boa tarde a todos. O Flamengo treina agora à tarde aqui no Ninho do Urubu, a última atividade antes do jogo de amanhã no Maracanã contra o Peñarol, o adversário das quartas de final. É o último time que conseguiu derrotar o Flamengo no Maracanã pela Libertadores. Foi lá naquele ano mágico, de 2019, antes da chegada do Jorge Jesus. O Flamengo, à época, era treinado por Abel Braga e perdeu por 1-0 no Maracanã para o Peñarol na fase de grupos da Libertadores daquele ano. De lá para cá, o Flamengo não sabe o que é derrota no Maracanã pelo torneio continental e defende uma invencibilidade bem longa, de 28 jogos com 17 vitórias seguidas em casa na Libertadores. Além desse histórico a favor, positivo, o Flamengo tem o retorno do Nicolás de la Cruz, recuperado de lesão na coxa direita, que o tirou das últimas 3 partidas do Flamengo. E o time ainda segue, tem o seu torcedor ao lado, previsão de casa cheia amanhã às 7 horas da noite no Maracanã, mais de 60 mil torcedores para começar a decidir uma vaga para a semifinal da Libertadores. E tem uma dor de cabeça, o Tite danado, que é o DM lotado. Ele tem nesse momento, fora de combate, o Pedro, o Vinha, o Cebolinha, o Michael, tem previsão de volta em 1 mês, o Michael. Luiz Araújo. E o Luiz Araújo tem previsão de volta em 2 meses. Olha que prejuízo. Perdeu 3 jogadores de lado, Luiz Araújo, Michael e Cebolinha. Ele contratou o Michael porque tinha perdido o Cebolinha. O Michael se machucou. Aí o Luiz Araújo começou a jogar muito, virou titular, um jogador protagonista. Se machuca o Luiz Araújo, é muito problema. Eu acho que a gente tem que pontuar nesses 5 que a gente acabou de ver ele agora, que todas lesões articulares, Assim, são traumas e são lesões que podem acontecer com qualquer um, Lesão muscular mesmo agora só o Michael. Teve o Gabigol, teve o Pedro antes e o Dela Cruz. Mas o Flamengo sofrendo muito por lesão articular, assim, não tem como controlar, Uma coisa que é do movimento. Mas quanto mais você joga, você está mais exposto a sofrer uma lesão. Depende, assim, eu não vou me aprofundar no assunto porque eu não sou fisiologista nem preparador físico. Não, mas é uma dedução óbvia. Quanto mais você joga, mais possibilidade de se lesionar aí entra a recuperação, aí entra o corpo cada um, fisiológico de cada um de recuperação, quanto tempo demora para recuperar. Mas, assim, desses todos aí, eu acho que o único que pode ter tido, vê lá, gente, eu não estou dizendo que foi isso, que pode ter tido um desgaste, é o Pedro, Só. Assim, o Luiz Araújo foi uma trauma mas que teve o Pedro se machucou no aquecimento lá na seleção, ele se machucou no aquecimento, sentiu no aquecimento. Não foi no primeiro lance do treino? Eu vi o Dorival falando no primeiro lance do treino. Mas olha só, eu não queria nem entrar no mérito de por que o Flamengo tem tantas lesões, mas sim do problema que o Tite tem no momento. Difícil, Porque assim, a gente não vai ter essa resposta aqui. Não tem. O calendário é desgastante, o Flamengo joga demais, acelerou muito em todas as competições, isso é um fato, mas agora não tem condições de avaliar por que tantas lesões no Flamengo. A gente tem condição de avaliar o tamanho do estrago, que é você ter uma temporada sem o seu... Segundo jogo no Uruguai, ele passa pelo Peñarol, ele avança. Não acho que vai ser fácil, Mas... E não estou nem imaginando que o Flamengo faça o resultado definitivo amanhã, mas acho que no final das contas, por mais pesada que seja a camisa do Peñarol, e a do Flamengo também o Flamengo consegue se safar nesse cenário e avançar. O melhor jogador do Peñarol é o Léo Fernandes, o baixinho que jogou no Fluminense, quase não teve chance no Fluminense, é bom na bola parada, enfim, eu acho que vai ser difícil, mas o Flamengo avança. E assim, para montar esse time, vai jogar Luiz Henrique de centroavante? Bruno Henrique de centroavante. O que ele tem usado, o Plata pode jogar de um lado. Para ver o Alcaraz nesse time, sabia? O Alcaraz, mas ele tem o Arrascaeta e deve ter o Nico, A não ser que ele ponha o Alcaraz pelo lado. É um problema que ele tem no meio do campo. Com tantas lesões, ainda dá para montar um baita time, Tem, por isso porque o Léo Ortiz vem jogando muita bola. E aí, vai tirar o Léo Ortiz para ficar De la Cruz e Pulgar? Você não acha que pode tirar o Pulgar? Eu acho que pode tirar o Pulgar. Eu tiraria hoje o Pulgar. O Léo Ortiz hoje, para mim, Léo Ortiz, Gerson. Ele pode botar Léo Ortiz, Gerson, De la Cruz, Arrasca, pode botar só dois atacantes. Plata e Bruno Henrique. Plata e Bruno Henrique. Deixa o argentino pro segundo tempo. Alexandre de lateral esquerdo. Sim.
Aí ele escolhe Pereira, lá Fabrício entre o Bruno. Wesley, como ele tem que atacar mais, ele pode botar o Wesley Se desenha esse time. e os zagueiros. Cara. É um time bom, cara. Varela, Fabrício Não, o time Bruno, bom, Léo foi Pereira, favorito. Alexandro, É um time Léo bom. Ortiz, Nico de la Cruz, Gerson Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique. Se O desenha Gerson esse time. é o melhor jogador do Flamengo no ano. Concordo. Mas, enfim, depois da... Ainda mais sem o Pedro, né? Pedro rivalizava com ele, rivalizava no bom sentido. Hoje é o Gerson. Gerson hoje deveria ser titular da seleção. Eu não tenho dúvida nenhuma. Titular. No lugar de quem? Postura, liderança, bola, força física, intensidade. No lugar do Bruno. No lugar do Bruno Guimarães. Por dentro, né? É. E, de novo, a gente não tá vendo espaço pro Gabigol. É, Como é que ele jogaria, assim, onde ele jogaria? De novo, uma opção de banco, Ele é pra banco. entrar lá no fim, né? Assim, Zé, que não tem como a gente saber porque a gente não acompanha os treinamentos. Mas a ideia... Jogaria na vaga do Bruno Henrique, mas ele não tem condições, ele não é opção. sei O Carlinhos entrou primeiro que ele no jogo, e quando saiu o Bruno Henrique aos 17 do segundo tempo, domingo, quem entrou foi o Carlinhos. Mas eu entendo a entrada do... Eu também colocaria o Gabigol, mas eu entendo a entrada do Carlinhos, do Tite, que para fazer a função de centroavante hoje, ele só tem hoje no elenco o Carlinhos. Centroavante, camisa 9, fazedor de gols. Se o Carlinhos tem condições, tecnicamente, é uma coisa, mas hoje é o Carlinhos. e o Gabigol? Sim, só que o Gabigol não disputa essa posição de 9 hoje. Pois é, mas isso Hoje ele disputa a posição com quem? Com o Arrascaeta? é controverso, né? Eu acho que ele disputa com ele mesmo. Se ele tivesse bem, seria ele o centroavante do time. Ele cara. sempre foi assim, Esse de papo 19 do- até 22, foi o Gabriel o centroavante, mas Claro faz que ele não 2 tem anos. as características do Pedro, mas se ele tivesse bem, mudava a característica do time e jogaria o Gabigol. Pra mim é uma coisa óbvia. Então, Zé, que é esse ponto que eu queria chegar aqui antes. Assim, a gente não vê treino, a gente não sabe de informação de treino, pelo menos eu não sei. Essa é uma questão. Mas o Tite, gostando ou não do atleta, eu trabalhei com o Tite 2 vezes, no Internacional e no Corinthians. Se o atleta está no treinamento se entregando, buscando a sua vaga como titular, num momento como esse, o Tite colocaria o Gabriel. É que ele fala sempre, o campo fala. O campo fala. campo Então, fala. o que me dá a impressão que o Gabriel não está... Bem, gente, eu não estou afirmando, eu não sei. A impressão que eu tenho vendo coletivas, vendo o jogo do Gabriel, é que ele não está se entregando nos treinamentos e pronto para assumir uma E titularidade. quando entra nos jogos, tá entregando pouco. Exatamente. Então, assim, o que a gente vê que são jogos, ele entrega pouco. A gente comenta muito dos erros técnicos do Carlinhos, que de fato chama atenção, cara. Carlinhos chuta o chão, com todo o respeito. Mas o Gabigol, quando joga, também não faz muito melhor do que isso, né? E assim, eu acho que a gente facilita um pouco o debate quando a gente fala assim, mas o Tite não vê o Gabigol como 9. Cara, o Gabigol joga no centro do ataque. Ele pode não ter as características do Pedro e do Bruno Henrique, mas é óbvio que se ele estivesse bem, estivesse jogando o melhor dele, seria ele nesse momento a jogar. Uma coisa meio óbvia. É o que a gente não, é o que eu disse, Ramon, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Agora, mesmo nessa má fase, se eu sou o treinador, sem saber o que está acontecendo lá dentro, eu bancaria o Gabigol. Porque o Gabriel é muito Mas grande. eu não pô. sei o que está Ele acontecendo. é muito grande na história recente do Flamengo, pô. Ele é o cara que fez os gols das 2 Libertadores. Ele é o cara decisivo. E eu não consigo entender como é que ele se fechou, sumiu. Não sei se é esse desgaste com a diretoria, é a renovação de contrato, que ele só está esperando acabar o ano para ele seguir o caminho dele. Eu acho que é isso. O Dorival era treinador do Flamengo, que o Gabigol e o Pedro se encaixaram. Quando o Gabigol sai de uma característica de jogo dele, vai jogar mais do lado. Ele falou, eu me sacrifiquei pela equipe, tanto é que ele não vai para a Copa do Mundo, o Pedro acaba indo, e tudo isso acabou que ele começou a cair. Eu não sei se ele não sabe mais jogar de centroavante, o Gabriel, não é possível. Ele não desaprendeu a jogar. Por isso eu acho que essa explicação ela não me convence. Mas o Gabigol não é centroavante pro Tite. Cara, se ele tivesse bem, seria centroavante com o Tite, com o Zubeldia, com o Arthur Ele Jorge. foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Eu pelo acho que Santos se ele tivesse um plano 2018. B, ele não tem um plano B, cara. O plano B dele é o Bruno Henrique, ele perde o Bruno Henrique pelo lado, e o Bruno Henrique não é O centroavante. Bruno Henrique já é o plano B, plano A é o Pedro. E o plano B é o Bruno C é Henrique. o E o plano C é o Carlinhos. Carlinhos. O Não, Gabigol pois é é, o plano D. D Então, ou E. eu- Talvez o D você jogasse sem Fala pessoal, centroavante. seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí que tem novidades no Flamengo, hein? O Tite já está na Berlinda e o Castro pode assumir o Flamengo aí caso aconteça um deslize do Flamengo nessa fase da Libertadores, né? O Luiz Castro e já está no mercado, está só aguardando aí a queda do Tite para assumir o time do Flamengo. Ficou interessado, quer saber tudo isso e muito mais? Então assiste esse vídeo
até o final. Vamos então mais uma vez ao Maracanã, dessa vez com Pedro Henrique Torre, que eu ainda não ouvi aqui no Rio de Janeiro. Eu vim aqui pro Rio só para encontrar com o Pedro, ele traz as informações. Pois é, Bruno, ainda nada. Vou te dizer o lugar que você encontra ele, mas em off. Tá bom. Eita, nossa senhora, tô até com medo. Pedro Henrique Torre, as informações do Flamengo, que aí só joga na quinta-feira contra o Penharol. Tudo bem, Mari? Um beijo grande para você. Ainda não nos vimos, você aí em outro canto, ainda não deu para nos encontrarmos. Um abraço também para o Eugênio, para o Bruno lá em São Paulo, Breler, enfim, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Pensei que a Mari tinha trazido chuva, mas hoje, enfim, abriu sol aqui no Rio de Janeiro. Pois é, vai ter um grande jogo amanhã aqui, Flamengo e Penharol, esse confronto importantíssimo das quartas de final. Flamengo tentando se reequilibrar, né? Porque a cada jogo sofre uma pancada, até literalmente, né? Foi uma pancada no joelho do Luiz Araújo, que o tira de ação agora por quase 2 meses, então é mais um desfalque para o técnico Tite. Ele teve ali um problema na cartilagem do joelho direito, vai passar por uma artroscopia, então é mais um desfalque. Então basicamente ele perdeu o Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro, está com um desfalque basicamente completo no ataque. Então ele vai tentando remontar a equipe. O De La Cruz muito provavelmente vai voltar para essa partida, está recuperado, então vai voltar ali no meio de campo. Fica a dúvida como é que ele vai fazer com os volantes, Pulgar, Léo Ortiz, se ele vai manter aquele meio de campo, mas tem o Plata, tem o Alcaraz, a dúvida ali, Alexandro ou Ayrton Lucas. O Alexandro tem um jogo mais de construção, né, a gente pode dizer assim, e o Ayrton Lucas precisa de mais espaço. Imagina-se um Penharol um tanto quanto mais retraído aqui no Maracanã, uma linha de 5 provavelmente, e o comando do ataque do Flamengo tem sido com Bruno Henrique. 17 gols em Libertadores com a camisa do Flamengo, terceiro maior goleador rubro-negro na competição, 10 gols em mata-mata. Ontem estive no Ninho do Urubu para falar um pouquinho com o Bruno Henrique, bater um papo sobre Libertadores, e ele falou sobre esse confronto com o Penharol, também como é que está então o Bruno Henrique, né? Porque dizendo que o Flamengo está preparado, e até conversava com ele ontem, lembrando do ano passado, o jogo contra o Olímpia, mas nas oitavas de final, que o Flamengo teve o primeiro jogo aqui, era um adversário que chegou bem retraído também. O Flamengo martelou, conseguiu apenas 1-0 com o Bruno Henrique, um gol do Bruno Henrique que não foi suficiente, porque acabou derrotado por 3-1 no jogo de volta fora de casa. Então, o Flamengo consciente que precisa abrir uma boa vantagem amanhã aqui no Maracanã e vai com as peças que tem, porque está bem desfalcado aí já com lesões. O Gabigol sentiu até um desconforto, ficou fora do treinamento de anteontem, mas ontem fez um treinamento físico separado dos outros atacantes e hoje vai, enfim, muito provavelmente a expectativa é que treine e aí fica como opção no banco de reservas. Hora de falar sobre o Flamengo, que acaba de renovar pela segunda vez com um dos meias atacantes mais badalados da base rubro-negra. Trata-se de Joshua, só 17 anos de idade. Ele já havia, quando completou 16 anos, assinado um primeiro contrato profissional e acaba de fechar, nessa terça-feira, uma segunda renovação do contrato. O novo vínculo só termina em 2029. Multa rescisória de 70 milhões de euros ou 426 milhões de reais. Esse atleta está desde os 12 anos de idade no Flamengo e já tem mais de 100 gols marcados na base, mesmo sendo um meio atacante. O talento é tanto que ele já chamou a atenção de clubes importantes do futebol europeu, o que justifica essa nova renovação de contrato. Em 2024 são 16 jogos e 13 gols com direito a 3 hat-tricks. Técnico dele no Sub-17 algum tempo atrás, Felipe Luiz passou as melhores referências aos dirigentes rubro-negros, que entenderam que era hora de fazer esse reajuste salarial e também de contrato. Só para completar, é importante contar que o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista nessa terça-feira e desceu a porrada na CBF. A avaliação do presidente do Flamengo é de que Pedro se contundiu, cirurgia no joelho, convocado pela seleção porque houve um erro na dosagem dos representantes, dos membros da comissão técnica. Vale a lembrança de que o Pedro voltava de lesão, foi convocado e submetido a uma semana de treinos para que pudesse ser titular. E foi em meio a esses treinos que ele acabou sofrendo a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, só volta na metade do ano que vem. Ô, Benê, presta atenção. Se Flamengo... pingar aqui, ó, pra rir tem que fazer. Ô, BRB, deixa eu falar com vocês, o banco do Flamengo. Tem um garoto propaganda aqui, ó. Vocês não querem, não? Hein, ô Pedrosa?
lá. Só não botei dinheiro na conta. Um excelente garoto propaganda. Cadê o sorriso dele? Aí, o Banco BRB Fla, cadê, ó? Ah lá o sorriso dele. E não se lesiona. Não, ele não. Depende. Só se chamar ele para um aniversário. No recreio. Chamar ele pra noite, ele... Tô lá até hoje no meu aniversário esperando a presença dele. Qual é, Ó, o Flamengo segue em preparação para a partida contra o Peñarol, também na Libertadores, esse jogo amanhã. Coisa boa. Programa do futebol carioca, não é isso? Todo mundo. O Vascão lá na Copa do Brasil, o Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileiro, o Flusão também na Liberta, daqui a pouco a gente vai falar. E o meu fogão também. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar o VT e na volta o Venê atualiza a gente sobre quem pode voltar ao time nessa partida, Rodolfo. O Flamengo vem driblando os desfalques e focado em uma das principais competições da temporada, Libertadores. O mais recente que o time não vai poder contar é Luiz Araújo, que passa por cirurgia nesta quarta-feira. Já o retorno dele só deve acontecer em até 2 meses. Mas o time terá a volta de De La Cruz, além de ter à disposição os últimos reforços, Gonzalo Plata, Alex Sandro e Alcaraz. O desafio é contra um dos times que atrás do Flamengo tem uma das melhores defesas da Libertadores. A equipe de Tite sofreu 5 gols, enquanto os uruguaios levaram 6. Na parte ofensiva, o rubro-negro marcou 13 vezes na Libertadores, além de criar 22 chances. Já o Peñarol fez 16 gols e teve 21 oportunidades de balançar as redes. Contra o time uruguaio, o rubro-negro não tem um bom retrospecto. Na competição, em 4 partidas, foram 3 vitórias do Peñarol e um empate, além do Flamengo ainda não ter conseguido vencer no Maracanã. Para quebrar o tabu, o Flamengo terá mais uma vez o apoio da torcida e a força da equipe para sair com o pé direito na primeira disputa por uma vaga das semifinais da Libertadores. Fala comigo, Venê Casagrande. Tem atualização sobre o treinamento? O Tite diz muito, no treinamento sobre como vai ser, né? Pois é, não tem como a gente trazer aqui o provável time do Flamengo, porque o treino de hoje vai acontecer ainda. Vai começar às 3 horas da tarde e nessa atividade o técnico Tite vai definir a equipe titular para encarar o Peñarol, essa partida que vai acontecer amanhã no Maracanã. A boa notícia em relação à atividade de ontem é que o Nico De La Cruz novamente treinou grande parte da atividade com os demais companheiros e deve ficar à disposição do técnico Tite para esse duelo extremamente importante. O Gabigol, uma informação, ele não treinou com os demais jogadores, fez um treino à parte com a preparação física, com os fisioterapeutas. É um jogador que está tendo um cuidado especial com a preparação física. Lembrando, ele voltou recentemente de uma lesão física e no jogo que ele entrou contra o Vasco da Gama, teve um pique que ele deu, uma corrida que ele deu, que ele parou de correr e botou a mão na coxa, ou seja, dando um indício ali que sentiu uma certa fisgada. Mas acredito que fique à disposição. Mas ficando à disposição ou não, o Tite já demonstrou que ele é a última opção no setor ofensivo do Flamengo. Antes dele tem o Carlinhos que está na frente dele. Então, nos demais aí a gente tem o Gonzalo Plata à disposição, o Alcaraz à disposição, o Alex Sandro à disposição, e nessa atividade de hoje ele vai definir o time. Lembrando que a Arrascaeta não está 100% fisicamente falando, a gente viu no duelo com o Vasco, o Nico De La Cruz também não vai estar 100% fisicamente, então é um time do Flamengo que está muito desgastado. Tanto é que o Fabrício Bruno, informação, na atividade de ontem, de tão cansado que ele está, ele nem foi a campo. Ficou fazendo atividades na parte interna, ou seja, é um elenco do Flamengo com muitas lesões e também muito desgastado fisicamente falando. Ô Lucas Pedrosa, vamos tentar olhar um pouquinho o copo meio cheio aí pro lado do Flamengo, e aí o torcedor que tá de casa aí do Flamengo pensar que tem aí o Alcaraz, que tem o Plata e tem o Alexandre, que são 2 poderosos reforços que chegaram pro Flamengo. Né? 3 poderosos reforços que chegaram pro Flamengo. No jogo contra o Corinthians, foi contra o Corinthians que ele foi expulso, né? Sim. Que fogueira que fez o Alcaraz, hein? E o Plata também. Eu no jogo com o Vasco, né? Que são 2 jogadores que preenchem muito bem essa parte do meio campo, né? O Alcaraz é um cara de chegada que preenche o meio campo todo, a gente chama de meio campista praticamente completo, porque ele pode fazer saída de bola, ele pode fazer transição, ele consegue chegar à frente muito bem também. O Gonzalo Plata, eu achei muito interessante o tipo de movimentação dele, ele consegue cair pela direita, consegue cair pela esquerda, e além disso, ele não é só um ponta rápido, veloz, ele me pareceu um cara também que tem condições de dar uma assistência pro seu companheiro, tanto é que ele é um dos caras que pra mim foi, se não foi o melhor jogador do Flamengo contra o Vasco, foi um dos melhores sem dúvida alguma, e o Alexandre dispensa comentários, né? Ele deu azar de enfrentar o Paulo Henrique.
E o Paulo Henrique fez uma baita de uma partida. Mas o Alexandre é um baita de um jogador também. É um cara que logo no primeiro lance do jogo, quase que ele consegue um cruzamento para o Flamengo fazer um gol. É um jogador realmente que é muito diferente, tem qualidade tática, tem qualidade técnica. O Flamengo se reforçou muito bem. É uma pena que tenha perdido tantos jogadores, senão seria difícil aí. Com certeza o Flamengo seria amplo, franco favorito contra o Peñarol. Mas, De La Cruz voltando. A Arrascaeta, mesmo sem estar 100%, ele joga com a cabeça, ele não joga só com o físico. Então é um Flamengo que, pra mim, já está mais inteiro do que já esteve. Inclusive, o Arrascaeta... Desculpa. Não, pode o Arrascaeta vem jogando com a cabeça há muito tempo, porque fisicamente falando, olha quanto tempo a gente fala faz parte da do parte processo da física. experiência do jogador. Desde 2020 que a gente fala que o Arrascaeta não está bem fisicamente. E, infelizmente, a tendência é só piorar, porque a idade vai aumentando, obviamente a questão física vai pesando muito mais. E é isso, o Arrascaeta é gênio. Contra o Vasco, por exemplo, ele ficou 65 minutos em campo. O que ele fez? Ele deu uma assistência primorosa para o Gerson. É um jogador que decide a qualquer momento. Por exemplo, no jogo contra o Bahia, também ele não fez uma grande partida. Mas o que aconteceu? Ele fez um gol. Craque é isso. É isso. É por isso que eu não sou a favor de tirar o craque nunca. Eu acho que quando ele pede para sair, ok. Mas um jogador diferente como é o Arrascaeta tem que jogar. Independentemente se tem condições de jogar 45 minutos, 30 minutos. Começa com ele e depois substitui. Vene, e essa polêmica do Landim com a CBF sobre a lesão do Pedro? Conta pra gente o que aconteceu. Pois é, o presidente Rodolfo Landim ele deu uma entrevista à TNT Esportes. E durante essa entrevista ele foi questionado sobre a lesão do Pedro e nessa resposta ele disse que, ele afirma que a seleção brasileira colocou o Pedro numa carga elevada de treinamento. Então ele diz que a lesão do Pedro aconteceu por conta dessa carga elevada. Eu acho extremamente leviano um presidente falar isso. E isso é até informação. Obviamente a comissão técnica do Dorival Júnior não gostou nem um pouco de ouvir isso da boca do presidente Rodolfo Landim. Por quê? Não faz o menor sentido ele dizer isso. Lembrando que antes dele servir a seleção brasileira, o Pedro jogou contra o Corinthians. Então ele não voltou de uma lesão e foi direto para a seleção brasileira. Não. Ele jogou pelo Flamengo antes de se apresentar à seleção brasileira. E a informação que eu tenho em relação à lesão foi uma lesão. Fernanda, ele estava sozinho, ele pisou errado no gramado, virou o joelho e acabou sofrendo a lesão. Não teve nada de carga elevada, segundo eu apurei junto à comissão técnica do Dorival Júnior. Então, é algo que o presidente Rodolfo Landim falou. Eu acho que ele tem que tomar cuidado com esse tipo de afirmação. É delicado, né? É delicado demais você, entre aspas, culpar uma comissão técnica por conta de uma lesão. Claro que em vários momentos, por exemplo, os jogadores uruguaios do Flamengo, o próprio Arrascaeta, toda vez que ia para a seleção uruguaia, ele voltava abaixo fisicamente. De repente, a metodologia de trabalho, de fato, poderia exigir demais do atleta. Mas nesse caso do Pedro, não foi uma lesão muscular. Foi uma lesão, como é que a gente fala? Ligamentar, né? Foi uma lesão ligamentar sozinho. Não tem como você dizer que foi por conta de um trabalho elevado da comissão técnica. Foi o primeiro dia de treinamento do Pedro lá. Eu acho leviano o Rodolfo Landim falar isso, mas ele, como mandatário rubro-negro, ele disse. Eu acho delicado demais. Se fosse uma opinião do Flamengo, e aí a gente está falando da parte médica, de fisiologia, todos pensando, e ele, como na figura de presidente, está indo lá representar a opinião, porque ele é o presidente, né? E quando ele fala é o Flamengo falando, a gente até entende, mas pelo visto aí não é uma opinião do staff do Flamengo, né? Da parte ali do departamento do Flamengo. Eu não posso dizer que o staff e o departamento médico do Flamengo tem a mesma opinião. Quem que não tem a opinião que é a mesma que é dele, que você A comissão técnica do Dorival Júnior. Do Dorival da seleção. Exatamente. Perfeito. Discorda então, totalmente. Podemos apurar isso, hein, Venê? Discorda. A gente pode apurar para ver. Totalmente do presidente Rodolfo Landim. A gente pode apurar, e aí quando a gente fala gente, não é o 007, é o Venê Casagrande. Tá bom. Que também é um agente. Né? Você pode apurar para ver se a comissão do Flamengo concorda com o Landim. Perfeito, isso é interessante. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais: Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes: 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes: 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América.
2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.